Primeira questão de hoje, UniOS 2019, fala o seguinte. Para a construção de um circuito simples, dispõe-se de dois resistores, rotulados como resistor 1 e resistor 2, cujos valores de resistência são respectivamente R1 e R2. O valor da resistência R1 é 2 vezes maior que o valor da resistência R2. Isso. Os resistores são associados em série e o conjunto é submetido a uma diferença potencial V. Considere as seguintes assertivas sobre o funcionamento desse circuito. Então, primeiro, antes de ler as assertivas, vamos desenhar esse circuito. Se eles estão associados em série, eles seriam assim, ó, um circuito R1, outro resistor, o resistor R2, né? E os dois conectados aqui a um gerador. Vamos lembrar um pouquinho sobre associação de resistores. Principalmente o que? Associação em série. Quando tem uma associação em série, como eu disse que eu acabei de desenhar ali, ó, o desenho esquemático dela é esse aqui. Numa mesma linha horizontal, você coloca os resistores. Digamos que esse aqui tem uma resistência de R1, esse R2, esse R3, assim vai até um RN. Para você calcular a sua resistência equivalente, o que seria a resistência equivalente? Seria se eu fosse remover todos esses resistores, trocar por apenas um, que desse o mesmo efeito, puxasse a mesma corrente, tivesse a mesma DDP que todos eles tinham juntos, eu pego um resistor cuja resistência é a soma das resistências da associação, mais R3, até o RN. Beleza? Mas o que é também interessante aqui numa associação em série? Você pode observar que a corrente, como é uma linha horizontal aqui, ó, a corrente que vem aqui e passa pelo resistor R1 tem que ser a mesma que passa pelo resistor R2, pelo R3 e assim até o RN. Ela não se divide ou se reúne com outra corrente. Quando a associação em série, a corrente é a mesma. Então eu posso falar que a corrente que passa no resistor R1, digamos I1, vai ser a mesma que passa no resistor R2, que vai ser a mesma que passa no R3, tarará, até o que passa no resistor RN, vamos chamá-la de simplesmente I. E outra coisa interessante é a DDP, a diferença de potencial entre os terminais do resistor o R1, chamado de U1, vai ter a diferença de potencial nos terminais do resistor R2 e assim vai até o UN. Seria a diferença potencial nos terminais do resistor RN. E eu posso afirmar para vocês que o U equivalente, digamos, vou chamar aqui de I equivalente, chamei de I, seria o I da associação. O U da associação vai ser a soma das diferenças potenciais de cada um, quando a associação é em série. Então vai ser o 1, mais o 2, mais o 3, mais o 4 é o UN. Isso é interessante. Já quando a associação ela é em paralelo, que não é o assunto da questão, só estou aproveitando aqui para falar sobre isso, quando a associação é em paralelo, o desenho esquemático dela já é outro, ó, é assim. Aqui, e assim vai. E aqui eu tenho por onde a corrente chega e por onde a corrente vai embora. Então a corrente vem por aqui, depois sai aqui, mas ela se divide. Então se eu chamar aqui de R1, aqui de R2, aí R3, R4 até RN, o que acontece? Aqui eu vou ter uma corrente I1, aqui eu vou ter uma fração dessa corrente aqui que ela vai se dividindo, I2 até essa aqui que é a IN. Só que a diferença potencial, que é a diferença potencial entre os terminais do resistor RN ou do R2, ou a diferença potencial desse ponto com esse ponto, é sempre a mesma, porque esse ponto, esse tem o mesmo potencial, esse tem o mesmo potencial, então quando tem uma associação em paralelo, a diferença potencial equivalente é igual a das parciais. Então, o que eu posso falar aqui? Que a resistência equivalente, eu vou dar duas maneiras de calcular. Tem a fórmula geral, mas raramente ela é prática. Então, vou separar em dois casos.
dois resistores diferentes. E aí tem que ser somente 2. E o outro caso vai ser N resistores iguais ou idênticos. Quando eu tenho dois resistores diferentes, a resistência equivalente é definida como produto sobre a soma R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Quando são todos iguais, pode ser quantos quiser, você pega o valor de um deles, chama de R, e divide pela quantidade. Agora, como eu falei, o U da associação é igual ao U de cada parte, é igual ao U em torno do resistor R1, que é igual ao U em torno do resistor R2, até o U em torno do resistor Rn, quando está em paralelo. Já a corrente não, a corrente da associação, quando eu troco todos por um único resistor, é a soma das correntes que passavam em cada uma dos trechos aqui, dos ramos aqui do circuito. Tudo bem? Isso é o geral que você precisa saber. O que eu vou aplicar? Série. Olha só, vamos ver a primeira afirmação? Eu preciso lembrar aqui da primeira lei de Ohm também. Vou colocar aqui, já que não cabe mais ali. Que é aqui você mais vê, o famoso URI. A primeira lei de Ohm, ela fala que o U é igual a R vezes, essa equação a representa, né? O U e o I são diretamente proporcionais, com a constante de proporcionalidade sendo R. Quanto maior o I, maior o U. Quanto maior o U, maior o I, mantendo o R constante. Primeira lei de Ohm, URI. Vamos lá. Eu tenho que estudar potência, né? Tá, mais uma coisa para essa questão é sobre potência em eletrodinâmica. A potência na eletrodinâmica pode ser calculada de 3 maneiras. Na verdade, de 4. Tem a fórmula geral, que você usa em qualquer uma das disciplinas, energia sobre tempo, seria a definição de potência. E na eletrodinâmica você tem mais 3 maneiras. O famoso PUI, potência igual a U vezes I, a diferença potencial em torno dos pontos daquele trecho, vezes o I daquele trecho do circuito. O famoso π quadrado, onde você pega a corrente que passa por aquele resistor, eleva ao quadrado e multiplica pela resistência do resistor. Ou PUR, que é o U ao quadrado sobre R, onde você pega a diferença potencial nos terminais daquele trecho e divide pela resistência daquele trecho do circuito. Agora sim, vamos analisar alternativa por alternativa usando esse conteúdo. A queda de tensão no resistor R1 é 2 vezes maior que a queda de tensão no resistor R2. Observe que ele falou que o R1 é 2 vezes maior que o R2. Tá? Então ele falou aqui, que R1 é 2 vezes R2. A queda de tensão, como eles estão em série, cada um tem a sua queda de tensão, né? Aqui vai ter o U1 e aqui vai ter o U2, né? O U1 ele vai ser dado pelo R1 vezes o I1. Já o U2 vai ser dado pelo R2 vezes o I2. Só que o I1 e o I2, como eles estão em série, eu acabei de explicar, são iguais. É uma corrente que vem por aqui, é a mesma. Então, isso aqui é o mesmo para os dois. Quem vai definir que tem a maior queda de tensão, o maior U, né, vai ser o R. Quem tem o maior R é o R1, que é o dobro do R2. Então, como o R1 é maior, o U1 é maior. A queda de tensão no resistor 1 é 2 vezes maior, sim, porque o R é 2 vezes maior. Então, a queda dele vai ser 2 vezes maior do que no resistor 2. Perfeito. Tá? Como o U é diretamente proporcional ao R e o R1 é o dobro do R2, o U1 acaba sendo o dobro, né? O U1 acaba sendo o dobro do U2. Ok? Um jeito que você podia fazer, se quiser, você pode dividir essa equação por essa. Tá? Você ficaria com o U1 sobre o 2, vai ser igual a R1, que eu já vou trocar por 2R2. Por causa da falta de espaço aqui, já usei muito, vezes I, que o I é o mesmo, R2 vezes I, e você tem aí a prova matemática de que o 1 passa o 2 multiplicando, é 2 vezes o 2. Tá? A queda de tensão no resistor 1 é 2 vezes menor. Não, ela é 2 vezes maior. Falso. A dissipação de calor no resistor R1, então, eu estou pensando na potência dissipada, é 2 vezes maior que a dissipação de calor no resistor R2. Então, eu tenho que olhar para a potência. Tá? Como a corrente é a mesma, o que muda é o R, eu quero ver potência, eu vou pegar o RI quadrado. Só colocar a equação aqui.
Como o I é o mesmo para os dois, como R1 é o dobro de R2, a potência dissipada em 1 vai ser o dobro da potência dissipada em 2. A dissipação de calor no resistor R1 é 2 vezes maior que a dissipação de calor no resistor R2. Perfeito. A intensidade da corrente elétrica no resistor 1 é 2 vezes maior que a intensidade da corrente elétrica no resistor 2. Não, como a gente viu, a associação em série ela é a mesma corrente. Falso. Então, sobre essas assertivas, é correto afirmar que as assertivas 1 e 3 são corretas. Beleza?